I'm so ready for miracles. Eu estou pronto para milagre hoje. When I was in the worship, Enquanto nós estávamos na adoração, amazing worship. Thank you, worship team. o louvor foi incrível. Obrigado, equipe do louvor. I really feel there's such a breaker's anointing coming through the worship here. Eu sentia uma unção fluindo durante a adoração. Because my miracle radar O meu radar de milagres was going like, estava assim. and I really believe that God wants to perform miracles here tonight. E eu sinto que o Senhor deseja fazer milagres nessa noite. Not only in your hearts, E não só nos corações, but also in your bodies. mas também no teu corpo. So I want you to raise the faith level. Então eu quero que você levante a sua fé. Do you believe in miracles? Você crê em milagres? Oh, okay, amen. Amém? We can work with that. Nós podemos trabalhar com esse negócio então. I'm so excited. Eu estou tão empolgado. I feel so at home. Eu me sinto tão em casa aqui. And I'm leaving tomorrow. E eu estou indo embora amanhã. But thank you, Anderson, Miriam, family, Obrigado, Anderson, Miriam, família, for opening this door to Brazil. por abrir essa porta do Brasil para mim. It was very obvious God was calling us here. E é muito óbvio que Deus nos chamou para vir para cá. And thank you for opening that door. E Anderson. obrigado, Anderson, por abrir essa porta. You're an amazing man. He's an amazing man. Você é um homem incrível, não é um homem incrível? Amém? Amém? Amen. Amen. Amém. Só So tô I want to traduzindo. take you on a journey. Então eu quero levar vocês a uma jornada. And it's my healing journey. E é a minha jornada de cura. And I want to tell you a story about who I was, E eu quero compartilhar uma história com vocês, quem eu era, who I am, quem eu sou and who I am becoming. e quem eu tenho me tornado. And this story Essa história is very dramatic. é uma história muito dramática. And you might think, Talvez você possa pensar, oh, my pain is not enough. a minha dor não é tão grande assim. But I tell you this, Mas deixa eu te falar um negócio. every bit of pain Qualquer dor que seja, is enough ela é suficiente for the Father God para o Deus Pai, to come and take it away. para vir e tirar de você. And sometimes it's the small things E às vezes são coisas pequenas that really affect us que realmente nos afetam. and cast shadow E tira-nos das sombras, on the revelation da revelação, that we are unique, lovable, and que precious. você é único, amável e precioso. You know, I used to be unique, lovable, and precious when I was a little boy. Eu costumava ser único, precioso e amável quando eu era criança pequena. Just like all of you. Assim como cada um de vocês. We are born into this world like that. Nós nascemos neste mundo assim, In God's image. na imagem de Deus. And then we make mistakes. E aí nós cometemos alguns erros. Like when you do you remember seeing your kid walking? Lembra que você, sei lá, quando criança caminhando na cozinha. So for the first time your kid was walking. E aí a primeira vez que a criança está caminhando, Was it exciting? não é empolgante? I'm asking. Estou perguntando. Yeah, and you go, wow! E a gente fica, nossa! Taking a picture. A gente tira a foto da Put it criança, on Instagram. coloca no Instagram. You're so happy, Tu tá tão feliz, right? não é? Did any one of you go like, only 2 steps? Não olha pro teu filho assim e diz, mas só deu 2 passinhos. Why did you fall? Por que tu caiu? Why didn't you take 4 steps? Por que tu não deu 4 passos? What's wrong with you? O que tem de errado contigo, rapaz? Did you do that? Tu faz assim, não? But why do you do it to you? Mas por que você faz isso contigo mesmo? What happened? O que aconteceu? The lies As mentiras that we start to believe, que nós passamos a acreditar. they rob us of that shine. Isso tem nos roubado deste brilho. They were never meant to rob you. Nunca foi destinado que isso nos fosse roubado. And because the father of lies, Mas por causa do pai da mentira, he is called that ele é chamado assim, because of those lies. por todas essas mentiras. Because he just hates human beings. Porque ele odeia os seres humanos. And what he hates more E o que ele odeia mais is free human beings. é os seres humanos livres. Because what he knows, if you're going to be free Porque ele sabe que se você for livre and you're going to start to shine e você começar a brilhar and you're going to radiate his love everywhere you go, e você começar a irradiar esse amor por onde você for, you're going to break the barriers. você vai quebrar as barreiras. Darkness is going to go away wherever you are. As trevas elas sairão de você por onde você for. And the presence of God is going to take over. E a
presença de Deus, ela vai tomar conta. And he doesn't like that. E ele não gosta disso. So that's why he lies to you. Então por isso que ele mente para você. Oh, you're not good enough. Ah, você não é bom o suficiente. See what you did? Tá vendo o que você fez? You look in the mirror Você se olha no espelho and you see all these things that are wrong with you. e você olha e vê todas as coisas erradas que estão com você, Instead of seeing that beautiful thing that God made. ao invés de ver a beleza que Deus fez. And we want to restore that tonight. E eu quero ver Deus restaurar isso nessa noite. And you have to, I have to understand. E você precisa entender. I was the worst of the worst. Eu era o pior dos piores. I remember when I was 8 years old or something like that. Eu tinha 8 mais ou menos de idade. And I was climbing this house. E eu estava escalando uma casa. And the father of my nephew came. E o pai do meu primo veio. Long story short, Encurtar uma história, he shouted at me, ele gritou comigo: "You're the black sheep of the family. tu é a ovelha negra da família. No, my son can never play with you O again." meu filho não vai mais brincar contigo nunca mais. And I come from the worst town. E eu vim de uma cidade muito ruim. My family is the worst family in the town. E a minha família era a pior da cidade. My mom has 13 siblings. A minha mãe tinha 13 irmãos. And she's the worst of those E 14. ela conseguia ser a pior dos 13. And here I am, E aqui estou eu. 8 years old, Eu, o mais velho, 8 anos de idade. black sheep. Eu era, já colocaram um selo em mim de ovelha negra. And he didn't know Só que ele não sabia that it was his older son que o filho mais velho dele that abused me sexually, tinha me abusado sexualmente. that did horrible things to E me. ele tinha feito coisas horríveis para mim. So now I'm standing there, E agora eu estou parado ali, the worst of the worst, o pior dos piores. not believing in anything about me. Não acreditando mais em nada que And fosse that meu. was not the worst. E isso não foi nem o pior que My aconteceu. stepfather used to beat my mom, O meu padrasto costumava bater na minha mãe. and he would make me watch E ele fazia com que eu ficasse olhando ele as he was bater. punching her in the face. À medida que ele dava soco na cara And dela. I remember this one time, E eu lembro uma vez, she ducked one of the punches and he punched through a window, ele deu um soco na janela and blood was spilling from his hand. e esfurrou sangue da mão dele. And my mom, she went and got a towel, E a minha mãe correu para pegar uma toalha and she gave him the towel. e deu a ele a toalha. So he wrapped the towel around his fist, E ele enrolou então no seu pulso, na sua mão, no punho. and he kept on beating her. E ele continuou batendo nela. And he just wanted me to see that. E ele queria que eu visse isso. And I thought he was my father, E eu achava que ele era o meu pai, because they lied to me that he was my father. porque ele me tratava como se fosse. And I never understood Mas eu nunca entendi why he would let me and not my siblings watch. por que ele fazia com que eu e meus irmãos And olhassem. that night he took a knife and put it at her throat E aquela noite ele pegou uma faca e colocou no pescoço dela. after she was unconscious. Depois que ela estava inconsciente. And he asked me, E ele me perguntou: should I cut off her head? e aí corta a cabeça dela? And then he started to laugh. E aí ele começou a rir. And then I heard the police. E aí eu ouvi a polícia. Never, ever, ever, ever have I been so happy to see a police. Eu nunca fiquei tão feliz de ter visto a polícia. They came and saved me. Ela veio me salvar. But that was not always the story, Mas essa não é o fim da história. because they started to chase me. Porque eles começaram a me perseguir. Because after I got bullied a lot, Depois de eu ter sofrido muito bullying, one day dia I couldn't take it anymore. eu não aguentei mais. So I started to fight back. Eu comecei a brigar de volta. And I remember how my fists E então eu comecei a ver como eu fazia o meu punho. became something that gave me a freedom. Porque esse punho acabou me dando liberdade. So it gave me a freedom from the beating. Ele me deu a liberdade contra o apanhar. Because I was always the new guy at school. Porque eu sempre era o cara mais novo na escola. And if you're the new guy, E se você é o cara novo na escola, everybody's picking at you. todo mundo te escolhe para incomodar. So I learned when I was around 10 or 11, Então, com 10, 11 anos de idade mais ou menos, just to start the new school like this. eu sempre começava uma nova escola. Find the biggest guy. E aí então eu procurava o cara And beat him up. Eu procurava o cara maior da escola, ia lá e dava um pau nele. So now the violence was starting to work for me. Então agora a violência começou a trabalhar para mim. Little did I know that it would become chains. E aí isso eu comecei a ver que eu me tornei em correntes. And that I was becoming Que eu comecei a me tornar the one thing I despised. aquilo que eu desprezava, My stepfather. que era o meu padrasto. So when I was 22, E quando eu tinha 22, I was in solitary confinement. eu estava numa solitária, num confinamento. And I really, because a guy that I was fighting, he was in a coma. Porque o cara que eu briguei, ele entrou em coma. And I was afraid. E eu estava com medo. So I wanted to pray for him. E aí eu queria orar por ele. I wanted to see if this God Eu queria ver se esse Deus, that I already felt rejected by que eu já tinha me sentido rejeitado por would ele, want to help me
se ver se ele me ajudava. And I prayed. E aí eu orei. And because I didn't have faith in church, Porque eu não tinha fé na igreja, because I got saved once, porque eu tinha aceitado Jesus uma época, went into this church, e eu fui numa igreja. and I really loved it. E eu até amei a igreja. I loved the worship. Eu amava o louvor. I was always at the Eu front, sempre vinha pra frente. feeling the freedom. Eu sentia liberdade. After this rehab I went to, E eu fui até na reabilitação. so after a year E there, depois de um ano na reabilitação, this older lady, uma senhora veio para mim. she was the mother of either of the pastors, Ela era a mãe de um dos pastores. and she said, we need to talk. E ela disse, eu preciso conversar contigo. And I'm like, okay. E eu disse, tá bom, bora. And she's like, well, you're not going to grow anymore in God, E ela disse, olha, tu não vai mais crescer em Deus. because you're not dressing nice enough. Porque tu não está vestido de forma apropriada. So you need to start wearing a suit and a tie, Então tu precisa começar a usar terno e gravata. or else you're not going to grow anymore. Ou, do contrário, você não vai mais crescer em Deus. And I got so offended, E eu fiquei tão ofendido aquele dia. got so rejected. Eu fiquei tão rejeitado. The black sheep. Eu era a ovelha negra. Now I'm not even good enough for church. Agora eu não era mais nem bom, eu não era bom o suficiente I'm para not estar na igreja. good enough for God. Eu não era nem bom para ser para I'm Deus. not good enough for anyone. Eu não era bom para ninguém. And I didn't even have a suit and a E eu tie. nem tinha terno e I'm gravata. from the ghetto. Eu vim do gueto. And I didn't have money for it Eu either. não tinha nem dinheiro para isso. So I started to feel rejection every time I stepped into that church. Então eu comecei a me sentir rejeitado toda vez que eu ia para dentro da So igreja. I wanted nothing to do with Eu them digo, tá, anymore. tá, chega, não quero mais saber de igreja. And I stopped coming. Então parei de ir. 3 months later, 3 meses depois, back on drugs. voltei para as drogas. 3 years later, 3 anos depois, that's me in the solitary confinement. estou eu lá na solitária, no confinamento. What would have happened E o que aconteceu? if they would have loved me? Se ele tivesse me amado. I am not saying that I'm not responsible for what I did. Eu não estou dizendo que eu não sou responsável por aquilo que eu fiz. I take full responsibility. Eu assumo total responsabilidade pelo que eu fiz. But so many times, Mas muitas das vezes, the church really a igreja realmente is not working for God. não está trabalhando para Deus. At least not for the lost. Não pelo menos para o perdido. Because we want to control. Porque tu quer controlar o cara. And that's what I love about this church. E não estou falando dessa igreja It's the necessariamente. freedom I feel in here. Eu sinto a liberdade aqui. I really feel the freedom of God. Eu realmente sinto a liberdade de Deus. And that's amazing. Isso é incrível. You're really lucky. Vocês são sortudos. So I get the phone call Então eu recebo uma ligação. after I prayed. Depois de eu ter orado. And I was hoping God would do E it. eu esperando que Deus o curasse. I even asked the God for a Bible E eu até estava pedindo para Deus uma Bíblia. because I was ready Porque eu estava pronto to see para ver if God would really save me. se Deus realmente pudesse me salvar. And then I got a phone call. E aí eu recebo uma ligação. And through a hole in the door, I was handed a phone. E aí então eles me passaram por um buraco que tinha na porta, me alcançaram o telefone. And it was my lawyer. E era o meu advogado. And he's like, your case just changed. E ele disse, o teu caso acabou de mudar. I'm like, what do you mean? O que você quer dizer com isso? Eu The perguntei. guy is dead. O cara acabou de morrer. And I just took the phone and gave it back to the guard. Eu enfiei o telefone de volta pro guarda. And I was so broken. E eu estava tão arrebentado. You know, I would have been ready to take a life. Eu não estaria pronto para tirar uma vida. Being the man that I was. Eu não passei o cara que eu estava sendo. And I almost did it to one guy E eu quase fiz isso com um cara. who raped my sister. Que eu quase tinha matado um cara antes que tinha estuprado a minha irmã. But a fight downtown, Mas aquela briga lá no centro, and now that young man, e aquele jovem lá, he was just dead. ele tinha morrido, cara. But do you know what? Mas sabe o quê? My future died with him. O meu futuro morreu com ele ali. Now I was an assassino. Agora eu era um assassino. My life was over. A minha vida tinha acabado. I would never get a job. Eu não vou mais conseguir emprego. No one would hire me. Ninguém vai me contratar mais. I had no future. Eu não tenho mais futuro. So my conclusion, Então a minha conclusão foi: God doesn't want me. Deus não me quer. People don't want me. As pessoas não me querem. I'm just going to give in to darkness. Eu vou para as trevas então. I'm just going to be like, I'm going to start importing drugs. Eu vou começar a importar droga And I'm just going to make my future in the drug world. e eu vou fazer o meu futuro dentro do mundo das trevas. While I was in prison, I was distributing the drugs there. E quando eu estava na prisão ainda, eu comecei a distribuir droga lá. At 22 years old, Eu tinha 22 anos de idade. I was controlling the maximum security jail in Iceland. E eu estava conseguindo controlar uma prisão de segurança máxima na Islândia. I was the most feared guy in Iceland at that
time. E eu era o cara mais temido naquela época. And I had all the respect. E eu tinha todo o respeito. So after I come out of prison, E depois que eu saí da prisão, I'm still in this open jail. eu continuava ainda no regime semiaberto. And I opened a brothel. E eu abri um bordel. While I was still in prison, Enquanto eu estava na prisão, I had started to import drugs eu comecei a importar drogas to Iceland. para a Islândia. After I came out, E depois que eu saí, we started to import, me and my friend. começamos eu e meu amigo nessa importação. He was actually the main guy, Ele era o cara principal, but I was taking care of Iceland. mas eu estava cuidando da Islândia. And he started to, we started to import drugs from E Brazil. começamos a importar drogas até do Brasil. And even the prostitutes were from here, Até prostitutas vieram do Brasil, in our brothel. no nosso bordel. And while I was still in an open jail, E eu ainda estava no regime semiaberto. I was doing all of that E eu fazendo tudo isso. because I was making a future for myself. Porque eu estava tentando construir um futuro para mim mesmo. Because no one was going to do that for me. Porque ninguém ia fazer isso por mim. And I came to a place Eu cheguei num lugar where I had a lot of money. onde eu tinha muito dinheiro. I had all the girls I wanted. Tinha todas as mulheres que eu queria. I had all the respect and all the power I needed. Eu tinha todo o respeito e o poder que eu precisava. I had all the drugs I wanted. Eu tinha todas as drogas que eu quisesse. I had enough of everything. Eu tinha tudo, suficiente de tudo. But still it felt like nothing. Mas eu ainda sentia que faltava algo. And I was wondering, like, why? E eu ficava pensando, mas por quê? I've been fighting Eu tô lutando for all these years todos esses anos to get to this place para entrar neste lugar, of being the main guy. para ser o cara principal. And it's all empty. E eu tô sempre vazio. And I felt like a hamster on a E wheel. eu me sentia como um hamster na rodinha. And like I couldn't be satisfied. Eu não conseguia me sentir satisfeito. No matter how much I got, Não importava o que eu recebia, it felt like nothing. eu sempre me sentia como nada. And I was tired of everything. E eu já estava cansado de tudo. It was in January 2007. E foi janeiro de 2007. What a day. Que dia. People came from the States Pessoas vieram dos Estados Unidos as evangelists, como evangelistas. actually just to pray. Eles vieram só para orar. So they were a part of a house of prayer in the E States. eles faziam parte de uma casa de oração nos Estados Unidos. And in one prayer meeting, E numa reunião de oração, they felt like they were supposed to go to Iceland. e eles sentiram, cara, supostamente nós devemos ir para a Islândia. So they go to Iceland Eles foram para a Islândia and they're driving around the nation e eles estavam dirigindo por toda a nação and they're praying e eles orando and they really feel how everything is closed in the spirit. e eles sentindo que, cara, tudo era muito fechado no Like, espírito. wow, it's so strange. Nossa, que coisa estranha. It's all closed. Tudo fechado. And then they were driving in this business area E eles chegaram numa área de industrial, where I lived and the brothel was. onde eu morava e tinha um bordel. So, but they didn't know it was a brothel. Mas eles não sabiam que ele era um bordel. And one of the ladies is just driving by E aí uma das meninas estava passando when all of a sudden e de repente she's like, "Stop the car! ela diz, para o carro, para o carro. You need to stop the car right Para now!" agora o carro. And then they stopped the car right outside my brothel. E eles pararam o carro bem na frente do meu And bordel. she started to shake under the spirit. E ela começou a ser chacoalhada no And espírito. she's like, "God, E ela disse, Deus, give us a pimp. dê-nos o cafetão, Give us a drug dealer. dê-nos o traficante, Give us someone who can break the atmosphere in this nation. dê-nos aquele que vai mudar a atmosfera dessa nação. Give us someone who can bring awakening to the people of Dê-nos Iceland." alguém que vai trazer avivamento para o povo da Islândia. And from that night, E daquela noite, from that prayer, daquela oração, every time I was alone, todas as vezes que eu estava só, something happened in my heart. algo acontecia no meu coração. And I became afraid. E eu comecei a ter medo. And I hadn't had that feeling for years. E eu não tinha medo por anos. After I gave into darkness, Depois que eu entrei para esse mundo das trevas, all the fear went away. todo o medo tinha ido embora. The prince of pride was living in me. Na verdade, era o príncipe do orgulho que habitava em mim. So it was really strange for me, Então era muito estranho para mim agora. not knowing what to do to that feeling. Eu não sabia o que fazer com esse sentimento. And I stopped using drugs Eu parei de usar drogas because I thought it was the drugs. porque eu achei que isso vinha das drogas. And at this time, I'm importing drugs to Iceland. E eu estava importando ainda drogas para a Islândia. And I have a guy number 2 E aí eu tinha o meu cara número who's 2 taking care of everything for me. que cuidava de todo o trabalho para I don't mim. even have to do anything. Eu não precisava mais fazer nada. So I'm like, this is not paranoia Eu either. disse, cara, mas isso não é uma paranoia. So Isso I'm aí. like, what is this? O que é isso, será? And after I stopped the drugs, E depois que eu parei de usar droga, I went to this occult
occult store Eu fui numa loja de ocultismo and I bought everything there. e eu comprei tudo lá. Like this thing I lit on fire. Esse negócio de Botafogo aqui, And they told me to walk around the building e me with disseram it. que eu precisava passar todo o prédio And com the aquele smoke was negócio. supposed to clean E a everything, fumaça ia limpar tudo. to get everything out. Ia tirar tudo de ruim. Burn some incense. Queimei incenso. I even bought a gong like bong. Eu comprei até um gongo, aquele bom. Because the sound waves were supposed to do Porque something with the fear. as ondas daquilo era para causar alguma coisa no meu I medo. had some crystals Eu and I had some comprei stones. cristal, pedra, comprei tudo. I tried everything. Tentei de tudo. I tried everything. Tentei de tudo. Because I didn't like to be alone anymore. Porque eu não gostava de me sentir só. And I started to get anxiety E eu comecei a ter ansiedade when I knew the evening was coming quando eu sabia que a noite ia chegar and I was going to be alone. e eu estaria só. And this fear was going to come on E me. esse medo ia vir para mim. And I didn't know what to E do. eu não sabia o que fazer. And then my nephew, my cousin, E aí o meu primo, o sobrinho do meu primo, he invited me to this house group. ele me convidou para fazer parte de um grupo caseiro. And he just played into my ego. E ele jogou com o meu ego. He asked me to come and play 2 of my songs. Ele disse: "Vem cá, toca para nós 2 músicas." So I came to the home group, Então eu fui lá para aquele grupo caseiro. played 2 of my songs. Toquei 2 músicas, toquei After 2 that- músicas. E depois daquilo, The girl, she said, is there anyone in here a menina que estava pregando disse: "Tem alguém aqui who wants to give their lives to que Jesus?" queira entregar a sua vida a Jesus?" I was the only unsaved guy. Eu era o único não salvo lá. So I was the anyone. Então eu era o talvez alguém aí queira, né? And I didn't have a lot of faith for it. E eu não tinha muita fé para isso, Because I knew that God would not answer my prayer. porque eu sabia que Deus não respondia oração para mim. I knew that God did not want anything to do with me. Eu sabia que Deus não queria saber nada de mim. But I had a small seed, Mas eu tinha uma pequena semente. like a small glimpse of hope. Eu tinha uma pequena esperança. Something like a small mustard seed. Era como uma pequena semente de That mostarda. maybe E talvez, this could do something for me. talvez isso possa fazer algo por mim. So I'll be that anyone. Então eu vou ser I'll pray the alguém aí, prayer. né? Eu recebi a oração And I prayed the prayer. e eu orei a oração And I gave my life to Jesus. e entreguei a minha vida a Jesus. And the fear went away. E o medo se foi. Can you imagine this? Tu consegue imaginar isso? People say I found God. As pessoas dizem: eu encontrei Deus. I didn't find God. Eu não encontrei Deus. He was chasing after me. Ele estava me caçando. And do you know why he was chasing after me? E tu sabe por que ele estava me caçando? Because he was probably in pain and agony. Porque eu estava em... Who is in pain? In pain and agony. You were. No, he got. Knowing my story. Ele sabendo da minha história, Knowing my story. sabendo da minha história, He was feeling compassion ele sentia compaixão because of all the pain. por toda a dor. Because when we go through pain, Porque quando nós passamos por dor, Jesus goes through the pain with you. Deus passa pela dor conosco. So he was chasing me. Então ele estava me caçando. And that evening, E naquela noite, the lady said, "This is the last home group." e é quando ela disse assim: ó, só que hoje vai ser a última reunião de grupo caseiro aqui. So the church quit it the day I got saved. Então a igreja acabou no dia que eu fui salvo. And I got this idea. E aí eu tive uma ideia. Well, I have this brothel. Eu tinha o prédio do bordel lá, We hadn't been using it for a period of time because it got busted. nós tínhamos fechado ele, já não estava usando ele por algum tempo. And I'm like, I can have a home group. Eu pensei: dá para fazer um grupo caseiro lá. It's easy. Vai ser fácil. And I became a pastor Então eu acabei sendo o pastor daquele grupo. like 10 minutes after I got saved. 10 minutos depois de ser salvo. I was still importing drugs. Eu ainda continuava importando drogas. We even allowed smoking in the meetings. E eu até deixava as pessoas fumarem no culto. So there was this smoke. Então tinha bastante fumaça na So igreja. everyone had a cigarette. Porque todo mundo fumava um cigarro. And people were getting healed in the smoke E as pessoas começaram a ser curadas no culto. because we had the Bible. Porque nós tínhamos a Bíblia. And we were like, oh, it says here that we should say, be healed in the Oh. name of Jesus. Aqui diz que as pessoas são curadas no nome de Jesus. And people just get healed. E as pessoas começavam a ser curadas. Fumando. Yeah. É, We didn't have a lot of religion. nós não tínhamos muita religião lá, não. We just had something really raw. Nós tínhamos um negócio que era radical lá. That's the love of God for us. Que era o amor de Deus por nós. The broken. Pelos quebrados. And you have to understand, Tu precisa entender.
the pastors in the city, Os pastores na cidade, they did not allow their daughters to come to our meetings. eles não deixavam suas filhas vir nos nossos cultos. And the church was afraid of us even. A igreja tinha um certo medo da gente. Yeah, it's good you get saved. Que bom que vocês estão sendo salvos aí. But just don't come close to my family. Só não vem perto da minha família. I went into every school. Eu fui em todas as escolas. I went into prisons. Eu fui em prisões. I was giving everything. Eu estava dando tudo. And I was laboring for love. E eu estava trabalhando por amor. I just wanted to, I had found something that was so precious. Eu tinha encontrado algo tão precioso. And I was like saving up money Então eu comecei a guardar dinheiro to build an amazing church. para construir uma igreja bem grande. Because I had all these drugs coming over. Porque eu tinha esse carregamento de drogas vindo. And I invested all my money in that. E eu queria investir todo o meu dinheiro ali. Because I wanted to build an amazing church. Porque eu queria construir uma igreja bem bonita. And I was telling God, E eu estava dizendo para Deus, I'm taking the money eu vou pegar o dinheiro from the criminals. dos criminosos And I'm going to build this church for e you. eu vou fazer uma igreja para ti. And this one conference I went to, E aí eu fui numa conferência. and that I had been a pastor for at least 3 months, E eu já era pastor fazia 3 meses. still controlling the cocaine, Ainda controlando a cocaína. but I was really honest in it. Mas eu era honesto nisso. Yeah, I was not putting anything in it. Eu não era mal, não tinha mal intenção ali. I was just a businessman. Era o jeito que eu fazia. And then I went to this meeting, Aí eu fui nesse culto. and as it was a conference, Era uma conferência and I got hit in the face, e, cara, eu tomei um murro na cara. slammed to the floor, Enfiei a cara no chão. and I'm just at the floor E lá no chão, when I hear an audible voice. eu ouvi uma voz audível. And you know when you hear an audible E voice, você sabe quando você escuta uma voz audível. your ears have been closed. É porque os teus ouvidos estavam fechados. People are like, I want to hear the audible voice of God. As pessoas dizem, o que eu gostaria de ouvir a voz audível de Deus. No, you don't. Não, tu não queria. No, you don't want to hear Não, it. tu não queria não. Because then you haven't been listening. Porque se você vai ouvir a voz audível é porque você não estava escutando antes. So he said to me, Então ele disse para mim, you can't serve 2 lords. tu não pode servir a 2 senhores. You can't step on 2 stones. Tu não pode ficar com os 2 pés, um em cada pedra. Because if you do it, Porque se você fizer, you're going to fall. você vai cair. He didn't say, if you do it, I'm not going to love you, I'm not going to go into ministry. Ele não disse assim, se você fizer, você não pode ir no ministério, não te faço isso, não faço aquilo. He said, you are going to fall. Ele disse, você vai cair. Instantly I knew he was talking about the E cocaine. eu sabia instantaneamente que ele estava falando obviamente da cocaína. So I went to meet my colleague, Então eu fui, conversei com os meus colegas. and I told him this. Eu disse para eles assim, My number 2 is going to be your number 1. eu disse para o meu número 2, olha, tu vai ser o número 1 então. He knows it everything anyways. Ele já sabia como é que fazia tudo mesmo. All the drugs Todas I as, have, todas as drogas que eu tenho, you can keep it. pode ficar com ela. I don't want anything to do with Eu não this. quero nada mais a ver com isso. And I walked away from millions. E eu abandonei ali milhões. And I didn't even hesitate E eu não hesitei, because I had found something porque eu tinha encontrado algo that was so precious que era tão precioso, that I was ready to give everything que eu estava disposto ou disponível a abrir mão de tudo just to hold that one thing para segurar essa única coisa, that was His love for me, que era o seu amor por mim. because no one had ever loved me. Porque nunca ninguém me amou assim. And I'll tell you this, E deixa eu te falar algo. when I got to meet the Father's love, Quando eu encontrei o amor do Pai, I was in Toronto eu estava em Toronto. and I was listening to this guy, E eu estava escutando esse cara. and he was this older guy, E era um senhor mais velho. and he like had a Hawaiian shirt, Ele tinha uma camisa toda descolada, older guy with a hair down to here, tinha um cabelão aqui, era um velhão com cabelão, and talking really slowly, que falava like assim bem this. devagar, assim, Not my cup of tea. né, lá com seu copo de café. And I was like, trying to listen, E eu estava lá tentando escutar o cara, but then something happened. mas daí algo aconteceu. And I felt so much love in my heart Eu senti um amor tão grande no meu coração, while I was looking at that guy. enquanto eu estava olhando para aquele cara. And I felt like I was in love with him. E eu pensei, será que eu me apaixonei por ele? And I'm like, what's wrong with E eu me? digo, o que está de errado comigo? Am I becoming gay? Será que eu me tornei um gay? What's wrong with me? O que tem de errado comigo? And I was so afraid E eu estava com medo. that I ran to my room at the dorm. Aí eu corri pro meu dormitório. And I was like, what's going Eu on? pensei, o que aconteceu comigo? What's wrong with O que me? tem de errado comigo? And then I heard God say to E me, aí eu ouvi o Senhor falando comigo. easy, Calma, this is my love. esse é o meu amor. This is me loving you. Sou eu te amando. And I didn't know what love was until then. É que eu não entendia amor até aquele To dia. this moment. Até aquele momento. That is a monument.
Aquele foi um momento incrível story. na minha história. And I got so messed up E eu era tão bagunçado, by this love mas no seu amor, that I couldn't speak eu não podia falar for 3 days. por 3 dias. And that's a miracle, I'll tell you that. E isso é milagre, eu vou falar para vocês. Ask my wife. Pergunta para minha esposa. I just cannot shut up. Eu não consigo calar a boca, But I couldn't speak. mas eu não conseguia falar I was just in awe. por direto. My dyslexia A minha dislexia got healed. foi curada. I also had with numbers, Eu tinha problema com números, got healed. fui curado. And I was just a new person Eu era uma pessoa nova, just because I was touched by his love. porque eu fui tocado pelo seu amor. And all this trauma E sabe, todo esse trauma that I went through, que eu passei, that is a lot. era muito. And I had done so many years of inner healing. E eu já tinha feito tantos anos de cura interior. And after 3 years of really teaching and preaching and loving people, E depois de 3 anos amando, pregando e cuidando de pessoas, forgiving a lot of things, e deixando para trás bastante coisa, my little sister died. a minha irmã mais nova faleceu. So she took this pill. Ela pegou uma pílula She was taken away from her family e ela foi tirada da nossa when she família. was a small kid. Quando ela tinha parado com a gente da nossa família quando ela era bem pequenininha. So she was not as broken as me and my other siblings. Ela não era tão quebrada quanto eu e meus irmãos. And she was in the national team of football, E ela fazia parte da seleção nacional do nosso time de going to futebol. university to study psychology. Ela estudava psicologia na faculdade. She was really the hero in our family. Ela era a heroína, ela era, de todos os filhos, a diferente. So in her birthday, 20-year-old birthday, Então, no aniversário de 20 anos dela, she go to a party. ela foi numa festa. Someone gave her a pill, E alguém deu para ela uma pílula. and she died. E ela morreu. And the guy was filming her E o cara estava filmando ela and touching her e sexually tocando ela sexualmente, while she was naked out of it. enquanto ela estava nua ali. And he was filming her while she died. E ele ficou filmando ela enquanto ela morria. And I remember when I was talking to the police officer Eu lembro um dia conversando com o policial who watched her die, que viu ela morta, because when I was writing my book, porque quando eu estava escrevendo o meu livro, I contacted everybody, eu procurei contato com todo mundo. and she died in the video, E dá para ver ela morrendo no vídeo. and he was crying while he was telling me that. E ele, enquanto me contava essa história, ele chorava. And knowing that this guy, he cleaned up the apartment, E esse cara que deu a pílula, sabendo disso, ele limpou o apartamento, hit the video camera ele desligou a câmera de vídeo before he called the police antes dele chamar a polícia. to get the ambulance. E para que viesse a ambulância. And that's probably why she died. E provavelmente foi por causa disso que ela faleceu. The hospital tried to revive her for 20 minutes. O hospital tentou ressuscitar ela por 20 minutos. We prayed for her for 8 hours. Nós oramos por ela por 8 horas. And I was sure she was going to wake up, E eu tinha certeza que ela iria but she ressuscitar. didn't wake up. Mas ela não ressuscitou. And I didn't understand. E eu não entendia. I had been fighting Eu estou aqui the lutando good fight. a boa batalha. I had transformed the brothel into a church and then into a halfway house. E eu transformei aquele bordel numa igreja e depois recebendo pessoas. I even had people sleeping in my bed. Eu trouxe pessoas até para dormir comigo na minha cama. Because in my heart, Porque no meu coração I had so much love for the broken. eu tinha tanto amor pelo quebrantado. And if I would meet people E se eu encontrasse algum quebrantado street, nas ruas and they would be out of it, e ele quisesse sair de lá and they would say, I need help, e ele dissesse, eu preciso de I ajuda, would say, give me your drugs. ele disse, me dá aqui tuas drogas. Eu And I would dizia, throw the drugs away. eu jogava as I drogas would throw fora, them to the floor. jogava esse cara no chão, And we'd put soaking music on. botava uma música de soaking They wouldn't even get withdrawals. e não tinha nenhum problema ali. And then when I didn't have any more E beds, quando não tinha mais cama lá em I would casa, put mattresses on the floor. eu colocava colchão no chão. And then when the floor was done, E quando o chão estava cheio, this one guy slept in my bed for 6 months. teve um cara que dormiu na minha cama comigo por 6 meses. And once we woke up like this, E sempre, às vezes a gente acordava assim. so we put something between us after that. Então nós tivemos que botar um negócio It's entre kinda nós assim awkward. para não ficar estranho. But I had given everything. Mas eu tinha dado tudo. And now this death was knocking on my door. Agora essa morte estava batendo na minha porta. This demon that I had been fighting Esse demônio a qual eu tinha lutado for him. por ele.
And I didn't hear God. E eu não ouvi Deus. And that was really strange for me. E foi muito estranho para mim. Because it was really easy for me to hear Him. Porque para mim era sempre fácil escutar a Deus. But that day, Mas naquele dia, that thing that happened to me in Toronto aquilo que aconteceu comigo lá em Toronto saved my life. salvou a minha vida. Because I knew Porque eu sabia that God loved me. que Deus me amava. But I just couldn't understand Mas eu não podia entender where He was in all of this. aonde Ele estava no meio de tudo isso. So I chose Então eu escolhi to lean on that, permanecer That He nesse loved me. lugar de que Ele me amava, even though I didn't understand. mesmo que eu não esteja compreendendo agora. That evening, my old number 2 guy came to me. E aí veio aquele meu amigo da antiga, o número 2, And he's like, everybody's crazy. e ele disse, cara, tá todo mundo louco aqui. We need to kill this guy. Todos nós queremos matar esse cara. I got these 2 foreigners. Eu já tenho 2 estrangeiros, I have paid them. já paguei eles. All you have to say is yes. A única coisa que tu precisa dizer é sim. Just nod your head. Só balança a cabeça. You never know nothing about this. Tu não vai saber nada do que vai acontecer com We ele. will never talk about this again. E nós nunca mais vamos conversar sobre isso. Just allow us to do Só this. permita que nós façamos isso. Because we cannot tolerate this. Porque nós não vamos tolerar ele ter Someone feito doing this isso. to your family. Alguém que fez algo assim para tua família. And that day, E naquele dia, in that pain, naquela dor, I nodded my head. eu balancei a cabeça. And I said yes. Eu disse sim. I said yes. Eu disse sim. I said yes. Eu disse sim. So if you come close enough, Então isso veio tão perto de mim. I still had triggers in me. Ainda tinha gatilhos dentro de mim. The day after, No dia seguinte, I went out jogging. eu saí para correr. And I remember E eu lembro, I was running eu estava correndo the way I used to run with my sister. no lugar onde eu corria costumeiramente com a minha irmã. And all of a sudden, she's there. E de repente eu sentia ela perto. I couldn't see her, Claro que eu não conseguia vê-la, but like this feeling that she was there with me. mas era um sentimento que como se ela estivesse correndo comigo. And I started to feel all this pain. E eu sentia uma dor. And then I hear her voice in my mind. E eu ouvi uma voz na minha mente. How do you want to remember me, Baldur? Como tu quer lembrar de mim, Baldur? It broke my heart. Aquilo quebrou meu coração. I was not going to defile her memory Eu não vou querer definir uma lembrança with a memory that I failed. numa memória que eu falhei. So every time I would think of her, Toda vez que eu pensasse nela, I would remember how I failed. eu lembraria que eu tinha falhado. So I took up my phone, Eu peguei meu telefone, I called my guys, liguei a minha galera and I said, e eu disse para eles: no one is touching him. pessoal, ninguém toca nele. No one is touching him. Ninguém vai tocar nele. And he's like, well, what do you mean? Mas o que tu quer dizer com isso? Eles me Even falaram. one of my friends, Tu é um dos meus amigos. he came to me 5 days later. Um amigo meu veio 5 dias And he's depois. like, please just allow us to cut his face then. Ele disse: tá, então deixa só eu cortar a face dele. Just one scar, Ou pegar o carro dele, just to make him remember. só para fazer com que ele lembre. And I'm like, no, 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 no. Eu disse: não, 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 não. It was the grace of God. Onde está a graça de Deus? You know, Paul talks about falling out of grace. Paulo fala de nós cairmos da graça de Deus. When you start thinking that the rules are going to save you. Quando você acha que as regras vão salvar você. And some people have this theology that when you make a mistake, E algumas pessoas têm essa teologia que quando você erra, you fall out of grace. você cai da graça. You're backslidden. Você dá um passo para trás. That day when I made that mistake, E naquele dia que eu cometi um erro, before I repented, antes de eu me arrepender, God extended His grace for me. Deus estendeu a sua graça para mim. And it was the grace of God E foi a graça de saying, Deus. Baldur, you're better than this. Foi a graça que disse: Baldur, tu é melhor do que You isso. don't have to do this. Tu não precisa fazer isso. Come, turn around. Vem, sai daí. Come back to me. Volta para mim. And I turned around. E eu voltei. And I went to prison. E eu fui lá na prisão. And I met the guy E eu fui encontrar o cara. when he was in prison for what he did to my sister. Enquanto ele estava na prisão por aquilo que ele fez para minha irmã. And I forgave him. E eu o perdoei. And I gave him a gift E eu dei a ele um that presente. God gave me. Um presente que Deus me deu. And you know, the parents of, like the mother and the sister of the man that I killed, E sabe, a mãe e as irmãs daquele cara que eu tinha matado, they had already forgiven me. eles tinham me perdoado. Not so long after this, Não muito antes disso. the president of Iceland gave me a full pardon. O presidente da Islândia me deu perdão completo de tudo que eu fiz. And there was a promise Jesus gave me in the beginning. E essa foi a promessa que Jesus tinha me dado lá no início. He said, I'm giving you a full pardon. Ele disse: eu vou te dar perdão completo. And now people are not even allowed to talk about me as a criminal. Então agora ninguém podia mais me tratar como um criminoso ou falar que eu fui um criminoso. Because that's not who I am. Porque não é quem eu sou. I'm a son of God. Eu sou um filho de Deus. I'm His son. Eu sou o seu filho. I'm His beloved son. Eu sou o seu filho amado. And He loves me. E ele me ama. And He loves you. E ele ama And você. I really believe E eu realmente creio that you have some kind of a trauma.
que você tem algum tipo de from trauma, abuse, unforgiveness, rejection, de abuso, de falta de perdão ou de rejeição, anxiety. ansiedade. And when your heart is still broken like that, E enquanto o teu coração continua you have triggers. assim, você tem gatilhos. And because after all the inner healing I did, E depois que você fez o que eu fiz, that was a trigger. tem um gatilho. My response, A minha resposta, saying yes to that. dizer sim para aquilo. And I want to advise you tonight, E eu quero te dar um conselho hoje. deal with your triggers before they hurt you and others. Lide com os teus gatilhos antes que eles machuquem outros. Because when life happens Porque quando a vida acontece and we get squeezed, e nós somos pressionados, Jesus is supposed to come out, Jesus supostamente deveria de sair para fora quando nós somos prensados. not your pain, Não a tua dor, not your anger, não a tua not your ira, bitterness. não a tua amargura. No, Não, Jesus. Jesus. Say Jesus. Diga Jesus. 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 And when he is not coming out, Então, quando não é ele que está it's saindo, because we have these triggers. é porque nós temos esses gatilhos. And I really believe E eu realmente that creio God wants to heal you tonight. que o Senhor quer te curar hoje. Not only in the physical, Não só no seu físico, but also in the heart. mas também no seu coração. But I tell you this, Mas dizendo isso, you need to have boldness. você tem que ter coragem. Can you have boldness? Quem tem coragem? I feel like a cultural thing Eu sinto que é algo cultural, is to be proper, de ser to mais sit, recatado, to de ficar sentado and not say anything. e não dizer nada. And I need you to bring that culture to the cross tonight. Então eu quero que você leve essa cultura na cruz. Because I need you to break free. Eu quero que você rompa em liberdade. Because if you are not going to do that, Porque se você não fizer isso, you are not going to be free. você não será livre. Amen. Amém? Because God wants to set you free. Porque o Senhor quer te libertar. But if you're going to sit in your seat Mas se tu ficar sentado na tua cadeira and you're not going to renounce the lie e não renunciar à mentira and you think it's going to happen later, e achar que isso vai it's acontecer not going to depois, do that. não vai. You have to activate the word Você precisa ativar a palavra with faith com fé and works. e obras. Amen. Amém? Do you want to be bold? Você quer ser corajoso? If you can't be bold, Se você quer ser corajoso, I know someone who's really bold. eu sei que quem foi muito corajoso, He's bold as a lion. ele foi como um He's the leão. King of Kings. Ele é o rei dos reis. He's the Prince of Peace. Ele é o príncipe da paz. And he has a roaring lion. E ele ruge como leão. And he wants to be inside of you. E ele vai estar por você. So please allow him Então permita que ele to define you defina você and give you power e te dê poder to break the lies of the para enemy quebrar as mentiras do inimigo, so you can come back to the para que place você possa voltar ao of your ritmo God-given identity da identidade que Deus te where deu, you're precious, lovable, and unique. de ser precioso, único e amável, Because you were never meant to be broken. porque você nunca foi planejado a ser You were quebrado. never meant to really believe those lies. Você nunca foi planejado a crer nessas You were mentiras. meant to radiate His love. Você foi criado para estar no seu amor. And that is your destiny. Este é o seu destino. It doesn't matter what calling you have in your life. Não importa o que chamam na sua vida. His love should radiate from you wherever you come. O amor dele vai irradiar para onde você estiver. And if it's not happening, E se ainda não estiver acontecendo, it's because the enemy is using the trauma or the abuse in your past é porque o inimigo ainda tem usado os traumas do seu passado, de abuso ou o que for, by lying to you because he's the father of lies, mentindo para você porque ele é o pai da mentira, to define you by the shadows of the sin and the pain that you endured. para definir você pela sombra do pecado e da dor que você carrega. But I'm giving you good news tonight. Mas eu tenho uma boa nova para dar para você hoje. If you will break free, Se você quer ser livre, you will surely be free. você será livre. Because he who the Son sets free Porque o Filho veio para nos is libertar free indeed. e libertar para sempre. Amen. Amém? So what we need to do is this. Então, tudo que nós precisamos fazer é isso. We need to admit our pain to ourselves and others. Nós precisamos reconhecer a dor em nós e que causamos a outros. We need to see us as a little child Nós precisamos nos ver como pequenas crianças, where the pain happened. aonde a dor aconteceu. And we have to have compassion for that little version of E nós us. precisamos ter compaixão por essa criança nossa que nós vemos, né, enquanto nós éramos crianças. Then we need to forgive ourselves E nós precisamos perdoar a nós mesmos. and those who hurt us as well. E aqueles que nos feriram também. Well, Pastor, I'm not ready to forgive. Ah, mas pastor, eu não estou preparado para perdoar.
Well, if you're not ready to forgive, Bom, se você não está preparado para perdoar, you're going to be stuck in the prison. você vai ficar preso na prisão. So I don't want you to be in prison. E eu não quero que você esteja na So prisão. just trust me on this. Então faça isso comigo. Forgiveness is a journey, Perdão é uma jornada, but just take the first step tonight. mas tome o primeiro passo hoje. Amen. Amém? When we remove our masks Quando nós removemos as nossas máscaras and we reveal our wounds, e nós revelamos as nossas feridas, we give permission to others to do the same. nós permitimos que outros também o façam. And this authenticity is where healing begins. E essa é a autenticidade onde a cura acontece. Not just for us, Não somente para a gente, but for those around us. mas para todos ao redor de nós. And how often have we feel unworthy E quantas vezes nós nos sentimos indignos or incapable of being used by God? ou incapazes de sermos usados por Deus. But God has chosen the weak things of the world Mas Deus escolheu as coisas fracas do mundo to shame the strong. para confundir os fortes. And I stand here as a living proof. E eu estou aqui como prova viva disso. So your past Então o teu passado does not disqualify you, não te desqualifica, but it prepares you mas você perseguindo for the calling pelo chamado that God has placed on de que your Deus life. colocou na sua vida. So I'll tell you this. Mas eu quero te dizer isso. I've seen hundreds of sex abuse victims Eu já vi centenas de vítimas de abuso sexual totally free. serem totalmente livres. And I have seen thousands of people E eu já vi milhares de pessoas free from their past livres do passado, because I worked on mine. porque eu trabalhei no meu. Because I allowed God to fix mine, Porque eu permiti que Deus Now I have a consertasse o meu. to set other people free. E aí então eu posso ajudar outras pessoas a serem Because what He livres. did for me, He can do for you. Aquilo que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. So the trials meant to break you. Então, The trials meant to break you as armadilhas, os desafios tentam quebrar você. are being transformed by God. Mas eu fui transformado por From Deus. trials to testimony. Eu fui transformado de uma armadilha a um testemunho. So embrace the journey deep in your heart. Então abrace a jornada na sua vida. Exposing your pain to God and others. Exponha a dor para outros. Begin the healing Comece a cura. by shattering the cycle of shame. A jogar para fora esse ciclo da vergonha. Then your story is going to shine E aí, então a tua história começará a as a brilhar beacon of liberation and healing, como uma grande liberação de cura. powerfully demonstrating how De forma poderosa. Romans 8:28 works. Paulo fala em Romanos 8 That God works all things together for our good. que Deus, todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam. So even the hardest pain Até a dor mais difícil is now a sword agora é uma espada that I break chains que with. quebra So correntes. close your eyes. Então feche os teus olhos. And Anderson, could you do the prayer here? Where is it? Repita comigo, vocês, e digam assim: eu rendo tudo a ti, Senhor. Tudo que eu tenho segurado, eu libero. Revela o que tem me segurado. Mostra-me aonde começou o endurecimento do meu coração. So Holy Spirit, Então, Espírito Santo, touch them. toque-os. Raise the anointing. Aumenta a unção. More of you. Mais de ti. And God is going to give you a memory. E Deus vai te dar uma memória, uma lembrança. Or He's going to give you a feeling. Ou Ele vai te dar um sentimento. And you're going to see E você vai ver what lies holding you back. qual que é a mentira que tem te segurado, tem te prendido. Mine was unlovable and black sheep. A minha era que eu não era amado, que eu era a ovelha negra. And my truth A minha verdade is beloved nation changer. é que eu sou um transformador de nações amado. And that word came to me from God E essa palavra veio de Deus para mim. long before I started to travel the nations. Antes de eu começar a viajar pelas nações. But I held on to that promise. Mas eu agarrei essa promessa. And here I am today. E aqui estou eu hoje. Just because I started to believe. Simplesmente porque eu decidi acreditar. So as soon as you know your lie, Então, assim que você souber a sua mentira, I want you to stand to your feet when you know your lie. eu quero que você fique de pé, aonde você está. Assim Or if you've seen a memory, ou se você lembrar, tiver uma lembrança, ask God peça a Deus. what you started to believe about yourself there. Como tu começou a crer acerca de você mesmo naquele momento. So remember,
Então lembre-se, this is for the courageous one. esses são para os corajosos. This is for the ones who want to bring the kingdom. Estes são para aqueles que querem trazer o reino, That should be all of us. que poderia ser para todos nós. So what is your lie? Então qual que é a tua mentira? Come on. Vamos lá. It's always the first one Sempre precisa ter o primeiro, that needs to break que quebra through através, for others. quebra para os outros. So what was the lie you believed about yourself? Então qual que era a mentira que Thank você you. acreditava acerca de você Thank you for mesmo? paving the way. Obrigado por você se Thank posicionar. you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado, obrigado. Thank you. Obrigado. And you feel as you stand up how the anointing increases. Vê com a medida que você vai ficando de pé, a unção vai crescendo. Because you've been set up Porque você está sendo livre to give back the snare of the enemy. para livre de tirar todas as coisas do inimigo. To silence the father of lies. Para calar a voz do pai da mentira. For not going under these lies anymore. Aonde você não vai mais estar debaixo das suas mentiras. So allow him Então permita a to give ele you courage dar a você to coragem stand to your feet. de ficar de pé. If I were you, E se eu fosse você, I would jump out of my eu seat. pularia no meu lugar. I would want nothing to do with those lies. Não quero mais lidar com essas mentiras. And I wouldn't care E eu não importo what other people think o que as outras pessoas pensam. if I would get free. Se eu quiser ser livre, So stand to your feet. então fique de pé. Stand to your feet. Fique de pé. Don't be afraid. Não tenha medo. Oh, don't be afraid. Não tenha medo. And now, E agora, we're going to be even more braver. nós vamos ser mais corajosos. And we're going to renounce the lies. Nós vamos renunciar às mentiras. And you do something like this. E você vai fazer algo mais ou menos assim. Black sheep, Ovelha negra, no more. chega, acabou. So you're going to shout your lie Então grite a sua mentira from the top of your lungs. do mais profundo dos teus pulmões. And you're going to renounce it. E renuncie. Sending it back to the pit of hell. Envia de volta para o inferno Where esse it was negócio. always meant to be. Aonde ele sempre teve que estar. So who is the first one? Come on, Então quem é o church. primeiro, igreja? Come on. Vamos lá. Shout it. Grita. Come on. Holy Spirit. Come on. Who's going to break it? Quem vai quebrar? It's coming. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Come on. Who's the lead? Come on. Don't be afraid. Shout it. Não tenha medo. Grite. Because as you shout it, Porque à medida que você grita, you break the authority of it. você quebra a autoridade disso. Because if you're going to keep it for yourself, Porque se você quiser manter para você mesmo, the enemy can still use it against you. o inimigo vai continuar usando isso. So shout it out Então grita para fora. in the name of Jesus. Bota para fora em nome de Jesus. Vamos lá. There you go. Aí vai. Isso, diga. Vamos lá. Shout it. Come on. Break. Yes. It's happening. Tá acontecendo. Breakthrough. Quebre. Come on. Vamos lá. You can do it. Você pode. I can feel so many in here. Eu sinto tanto aqui. You wanted to say it, Tu quer dizer isso, but you feel something is holding you back. mas tu sente como tem uma coisa And te I tell you segurando. what is holding you E eu te back. dizendo o que está te segurando. The devil himself is holding you É o back. inimigo, ele mesmo está te And you have to segurando. decide, Então você precisa decidir. am I going to allow him to define me? Eu vou permitir que ele me Or am I defina, going to break through? ou eu vou quebrar. So break through. Então rompa. Break through, church. Rompa, igreja. Break through. Rompa. Break through. Rompa. Break through. Rompa. And you're never going to be the same. Você nunca mais será o mesmo.
beautiful part. E nós vamos fazer parte de algo muito bonito. Now see Jesus in your mind. Agora veja Jesus na sua mente. And if you can't see him, I'm going to pray. E se você não puder, eu vou orar. So it's this simple. É bem simples. Father God, Deus Pai, every good gift you've given me todo dom bom que tu me deu, in the area of seeing and hearing from you, na área de ver e ouvir de ti, I give them a double impartation of it right now. eu dou agora como dupla transferência para o In the name of Jesus. pro teu povo no nome de Jesus. Now you all can close your eyes Então agora fecha os teus olhos and you can place Jesus in your mind e coloque Jesus na tua mente. and you can see him. E aí você busque vê-lo. And now ask him, E agora pergunte a ele, what is my truth? qual que é a minha verdade? Do it out loud. What is my truth, Jesus? Pergunte em voz alta, Senhor, qual é a minha verdade? Wow, can you hear that? E aí você consegue escutar? Oh, can you feel it? Consegue sentir? Oh, the anointing is arising A unção está subindo. as you start focusing all on him. À medida que você se focou nele, The impossible is becoming possible. o impossível se torna possível. Just because you're focusing on the King Porque of tu Kings. se focou no Rei dos Reis. And now E agora you're going to shout out your new name. você vai gritar o seu novo nome. You're going to shout out your new truth. Você vai gritar a sua nova verdade. So shout it out. Come Então on. diga a sua nova verdade. Yes! Come on! Oh. Oh, come on, keep on shouting Continue gritando. and just start to thank Him Pense nele for your identity pela tua identidade. of who you are. Quem você é. Not only unique, lovable, and precious, Você não é só único, amável e precioso. but also that truth that He told you. Mas essa é a verdade que So ele te shout the truth out. fez. Então grite isso a ele. I'm a beloved nation chaser. Eu sou um transformador de nação amado.